Peste bubônica ou peste negra. Você já ouviu falar sobre isso? Mais de 50 mil corpos é o que se espera estar enterrado aqui embaixo, onde eu estou agora, em Charterhouse Square. Mas com o tempo, o número de mortos só aumentava e outras medidas foram tomadas. Vamos comigo? Epidemia é a manifestação coletiva de uma doença que se espalha por um grande número de pessoas em um determinado território. Já a pandemia se trata de uma epidemia que se espalhou por uma região mais ampla, como um continente ou até mesmo todo o planeta. E acreditem, não é de hoje que os seres humanos sofrem com acontecimentos como este que estamos vivendo agora. Olá para você que acabou de chegar ao nosso canal. Meu nome é Júlio Barbosa, a pessoa que irá trazer conteúdos interessantes e muito conhecimento aqui no canal Aconteceu. Mas antes de irmos direto ao assunto do nosso vídeo, que tal eu explicar para vocês um pouco sobre a proposta do canal Aconteceu? Eu sou natural de Goiânia, Goiás, e moro aqui na cidade de Londres há aproximadamente 5 anos. Sou apaixonado por essa cidade e sou fascinado por lugares e fatos históricos. A proposta do nosso canal é convidar você para juntos explorarmos o que aconteceu ao longo da história. Vocês vão me acompanhar em lugares históricos, museus, castelos, igrejas e tudo que possa contar um pouco da história da humanidade. Vamos comigo? E como estamos vivendo em uma situação diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, decidimos então fazer um vídeo exatamente sobre as maiores epidemias que afetaram a Inglaterra. No passado, milhares de vidas foram dizimadas por causa de doenças e principalmente pela falta de conhecimento dos humanos na área da ciência. E se hoje, com todo o preparo e tecnologia, as pessoas estão morrendo, imagine como eram as coisas na época da peste negra. Também conhecida como peste bubônica, essa foi uma das maiores pandemias da humanidade. E acredita-se que tenha matado ao menos 1/3 de toda a população europeia. Muita gente acredita que essa doença era transmitida por ratos, mas isso não é bem a verdade, ao menos em partes. O fato é que os ratos carregavam as pulgas que transmitiam a bactéria Yersinia pestis, a real causadora da doença. Muitos estudiosos dizem que a bactéria veio da China ou de alguma região da Ásia Central, mas ninguém tem certeza total sobre isso. A peste negra, que ficou conhecida assim por provocar manchas pretas na pele das pessoas, chegou na Europa por volta de 1347. Ninguém sabe ao certo como a peste negra chegou aqui na Inglaterra, mas muitos estudiosos acham que a doença entrou no país em maio de 1348, chegando em Londres meses depois. Nessa época, as ruas aqui da cidade eram estreitas, o esgoto a céu aberto, as casas pequenas e sempre muito cheias, ambiente perfeito para a doença se espalhar rapidamente. Lembra quando eu te falei que as pessoas morriam pelo pouco conhecimento na área da ciência? Pois é, os tratamentos usados contra a peste negra eram bizarros. Foram usados métodos envolvendo suor, sangue, vômito forçado e, por incrível que pareça, até urina. Os médicos da época acreditavam que colocar fluidos para fora poderiam fazer com que a doença saísse do corpo das pessoas. E estima-se que a peste negra tenha matado mais de 50 milhões de pessoas entre o ano de 1343 e 1353. O problema é que 2 séculos após ter dizimado milhões de vidas, a peste negra voltou a tirar vidas aqui na Inglaterra. Por volta de 1665, a doença surgiu mais uma vez, fazendo com que os ricos fossem morar na zona rural, deixando as classes mais baixas extremamente expostas. Nessa época, eles já faziam a quarentena mais ou menos como fazemos hoje. Quando um caso era identificado, a casa onde a pessoa estava era fechada junto com toda a família, onde ficavam por 40 dias. Na porta da casa era feita uma cruz para avisar que ali ninguém entrava e ninguém saía.
Existe um caso curioso aqui na Inglaterra sobre um vilarejo que conseguiu derrotar a peste negra. Eu estou falando da vila de Ian, que fica a cerca de 56 quilômetros de Manchester. A vila foi atingida pela peste no inverno de 1665 e os moradores, então, logo resolveram fechar a cidade em quarentena. Os habitantes se isolaram e criaram um limite ao qual as pessoas não deveriam ultrapassar, até mesmo os que não apresentavam sintomas. Após dezenas de mortos e 14 meses de isolamento, a doença começou a desaparecer. Muitos historiadores acreditam que o isolamento dessa vila foi um dos principais motivos pelo qual a disseminação da doença foi interrompida. O pequeno vilarejo ainda existe atualmente e é possível encontrar algumas marcas da peste, como placas verdes que foram postas nas casas de campo atingidas pela doença. Muitas delas com a lista de nomes das pessoas que a família perdeu durante a peste. Apesar dessa vila ter encontrado a receita para a doença, em Londres as coisas continuavam complicadas. Incontáveis corpos foram colocados pelas ruas da capital e, por não saberem a causa da doença, a cidade de Londres tomou uma série de decisões absurdas. Primeiro, fogueiras eram acesas em todos os cantos da cidade, inclusive dentro das casas, porque achavam que assim poderiam combater o ar contaminado da cidade. Depois, acreditaram que o tabaco poderia limpar os pulmões e impedir que as pessoas fossem infectadas. Durante meses, homens, mulheres e até crianças fumaram como se não houvesse amanhã. Tanto que os bairros onde não tinham tabacaria eram considerados bairros pestilentos e perigosos. Mas com o tempo, o número de mortos só aumentava e outras medidas foram tomadas. Uma delas, ao menos na minha opinião, a mais absurda de todas, foi a proibição de gatos, cães e outros animais domésticos. As pessoas acreditavam que os animais que ficavam na rua ajudavam a espalhar a peste. E estima-se que mais de 4.000 animais foram mortos, alguns deles queimados vivos. Só que havia um pequeno problema nesse extermínio de animais domésticos. Era verdade que muitos deles poderiam carregar a pulga que transmitiam a doença, mas ao mesmo tempo, eles matavam os ratos, que era o principal animal que carregava as pulgas infectadas. Então, essa ação só fez aumentar o número de ratos e, consequentemente, o número de infectados e mortos. Por falar em mortos, acredita-se que essa epidemia tenha matado pelo menos 100.000 londrinos, que na época era o equivalente a 20% da população da capital. Durante muito tempo, houve uma lenda sobre poços de pragas espalhados por Londres. Esses poços estariam repletos de corpos de vítimas da peste negra que foram enterradas às pressas, amontoadas, sem caixões ou qualquer preparo fúnebre. Essa história foi considerada lenda durante anos, até que começaram a encontrar corpos e sepulturas. Uma delas foi descoberta em 1860, quando operários estavam trabalhando aqui, na estação de Aldgate, que vocês podem ver logo atrás de mim. Eles encontraram uma enorme sepultura com 12 metros de comprimento e 5 metros de largura, que abrigava cerca de 1.000 corpos. E mesmo que não haja como determinar se os corpos encontrados foram vítimas da peste, até o momento, essa é a explicação mais clara e plausível para isso. E acreditem, estima-se que vários lugares de Londres também serviram como poços de pragas. Estamos agora em Charterhouse Square, que em 2013, quando operários que trabalhavam aqui na construção das linhas de metrô, logo embaixo de onde eu estou pisando agora, encontraram o que se pensa ser o maior poço de pragas de Londres. Estima-se que tenha cerca de 50.000 corpos espalhados aqui embaixo. Você tem noção o quanto que isso é assustador? Por centenas de anos, os londrinos andaram por cima de sepulturas de pessoas que morreram em consequência da praga e nem sabiam disso. E é bem provável que lugares como este continuem sendo encontrados no decorrer da história. No início de 1666, o número de pessoas morrendo de peste finalmente começou a diminuir. E no verão desse mesmo ano, a epidemia finalmente acabou. Quero dizer, quase acabou.
porque o último caso de peste registrado aqui em Londres foi em 1679. Isso, então, marcou o fim da era da peste negra que devastou populações em toda a Europa desde o século XIV. Centenas de anos depois, foi a vez da gripe espanhola assolar a Inglaterra. E em maio de 1918, enquanto a Grã-Bretanha ainda estava lutando na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra teve a sua primeira vítima registrada. A gripe se espalhou rapidamente e sabe qual foi a orientação dos especialistas da época? Eles aconselhavam as pessoas a ficarem em casa, e principalmente as que estavam doentes, e a evitar aglomerações. Ao final da pandemia, o número de mortos na Grã-Bretanha era de 228 mil, e estima-se que 1/4 da população tenha sido infectado. Os hospitais ficaram rapidamente sobrecarregados e os jogos de futebol, que já tinham sido cancelados por causa da guerra, continuaram sem acontecer. E as ruas de algumas vilas e cidades foram borrifadas com desinfetantes. E nessa época, as pessoas já usavam máscaras antigermes. As mensagens do governo eram confusas e, assim como hoje, existiam falsas notícias e teorias da conspiração que não ajudavam em nada. Hoje a humanidade passa por outro grande desafio, mas nunca estivemos tão bem preparados. Não sabemos ao certo como será o desfecho do que estamos passando hoje, mas este será um assunto que iremos abordar aqui no futuro. Esse foi um breve histórico de como Londres e o resto da Inglaterra lidaram com as pandemias que assolaram a Europa. E você, tem alguma dúvida? Ou melhor, qual o assunto que você gostaria de ver aqui no nosso canal? Deixe aqui embaixo o seu comentário e, é claro, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e a gente se vê no próximo Aconteceu!